Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade nos nossos estudos. Hoje vamos aprender como fazer apresentações no Zoom. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá! Muito bem pessoal, essa é a nossa terceira aula de Zoom. Na primeira aula nós aprendemos os principais recursos, como instalar o programa no computador, como configurar, como iniciar uma reunião e como interagir com outras pessoas. Na segunda aula nós aprendemos toda a parte de agendamento. Você pode agendar uma reunião com antecedência. Então eu vou deixar os links na descrição da aula 1 e da aula 2. Eu recomendo que você assista as primeiras aulas, pois isso vai dar uma base muito boa para os próximos estudos. Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer apresentações, como fazer uma apresentação de slides no PowerPoint, como utilizar o quadro branco para ilustrar sua apresentação e como ativar as legendas, um recurso muito útil para pessoas com limitações auditivas. Então vamos lá, vamos aprender como fazer isso. Muito bem, pessoal. Então eu tenho o PowerPoint aberto. O ideal é que você deixe já minimizado uma apresentação do PowerPoint, a apresentação que você vai utilizar na reunião. Eu vou minimizar aqui o PowerPoint e nós vamos abrir o Zoom. Lembrando que na primeira aula eu ensinei como configurar isso, como criar uma conta. Nós vamos partir do ponto que você já sabe fazer isso. E nós vamos clicar em nova reunião. Então eu vou clicar em nova reunião para iniciar uma reunião. Automaticamente ele já tem aqui a reunião criada. Eu vou maximizar. Muito bem, nós já estamos dentro da reunião. Então eu tenho todos aqueles recursos que nós já conhecemos. Eu posso habilitar, desabilitar o microfone da reunião, o meu microfone no caso. Posso habilitar ou desabilitar o vídeo. Como está desabilitado o meu vídeo, eu tenho somente uma imagem ilustrativa no centro da tela. Se eu habilitar o vídeo, automaticamente minha imagem vai aparecer no centro da tela, ok? Então nós criamos uma reunião. Hoje nós vamos utilizar bastante esse botão de compartilhar. O primeiro passo, nós vamos convidar uma outra pessoa para participar da reunião, para ilustrarmos de forma mais adequada a aula de hoje. Muito bem, então nós vamos convidá-lo da seguinte forma. Eu clico em participantes, clico em convidar. Nós vamos copiar o convite. Vou clicar em copiar o convite. Eu posso mandar por e-mail ou mandar pelo WhatsApp. Isso tudo nós vimos na primeira aula. Lembrando que o convite é o ingresso. Para o participante entrar na reunião, ele precisa desse ingresso. Então eu vou enviar o link para um participante e nós voltaremos assim que ele entrar na reunião. Muito bem, pessoal. Então nós temos um participante, o Roberto Carlos. Então ele já está na sala de espera. Ele está aguardando admitir o ingresso na reunião. Vamos clicar em admitir. Então vamos aguardar que dentro de alguns instantes ele fará parte da nossa reunião. Pronto, nesse momento nós temos dois participantes. Eu estou apresentando e o Roberto Carlos está como espectador, está assistindo à reunião. Muito bem, lembrando que nós temos o recurso de visualização. Se eu clicar aqui na parte superior, exibição de orador, ele vai exibir somente uma pessoa. É como se fosse um orador, uma pessoa que esteja apresentando. Então, para modificar o orador, basta dar dois cliques. Dou dois cliques, automaticamente passo uma outra pessoa para o centro da tela. E nós temos também exibição de galeria. Bom, nesse modo de exibição, a pessoa que está falando receberá um contorno verde em volta da sua figura, do seu vídeo, da sua imagem. Ok? Muito bem. Vamos então partir para o ponto de apresentação. Então, o que eu fiz? Eu deixei o PowerPoint minimizado na barra de tarefas. E nós vamos ver como apresentar o PowerPoint. Então é o seguinte, você está apresentando a reunião e nesse momento você vai ilustrar a reunião com o PowerPoint. O que nós vamos fazer? Nós vamos no recurso compartilhar tela. Então vou clicar em compartilhar. Ele vai perguntar o que eu desejo compartilhar.
eu posso compartilhar qualquer uma dessas ilustrações, dessas figuras que estão sendo exibidas aqui. Inclusive, eu vou fechar as outras janelas para não atrapalhar nossa apresentação. Vou deixar somente o PowerPoint aberto, ok? Então, eu posso apresentar a minha tela principal, ou seja, tudo que eu estiver vendo, as outras pessoas terão acesso. Posso apresentar um quadro branco para ilustrar e posso apresentar o PowerPoint. Eu vou clicar em PowerPoint. Cliquei em PowerPoint e vou clicar em compartilhar. Só um detalhe, se a sua apresentação possui áudio, efeitos sonoros, é interessante você ativar aqui o recurso compartilhar som do computador. Dessa forma, os espectadores terão acesso não somente às imagens, e sim ao áudio. Então, toda a sua apresentação será exibida para todo mundo. Então, nós vamos clicar em compartilhar. Então, nesse momento, está sendo compartilhado com outras pessoas o PowerPoint. Eu poderia pressionar o F5 do teclado. Clico no PowerPoint, pressiono o F5 e nós estamos apresentando para os espectadores. Então, nesse momento, todas as pessoas têm acesso ao meu PowerPoint. E nós temos todos os controles do slide. Eu posso pressionar a setinha para a direita. Olha só, quando eu pressiono para a direita, ele vai para o segundo slide. Pressiono novamente e vai para o terceiro slide. Eu posso voltar. Então, tudo aquilo que você já conhece do PowerPoint será feito nessa apresentação. Então, olha só, na parte superior, nós temos todo o controle da reunião. Então, eu posso ativar áudio, ativar a câmera, ter o recurso de participantes e assim por diante. A parte interessante dessa barra superior é o recurso de anotar. Então, quando você clica em anotar, ele apresenta alguns recursos gráficos para você ilustrar a apresentação. Por exemplo, se você clicar em destacar, clica na primeira ferramenta, automaticamente o seu mouse ele muda o formato. Então você poderia usar esse recurso para ilustrar aquilo que você está apresentando, aquilo que você está falando. Nós temos também alguns recursos de desenho. Se eu clicar em desenho, eu posso clicar numa seta e marcar determinada área do slide que automaticamente ele faz um desenho. Nós temos outros desenhos aqui, eu poderia marcar outra região. Assim, todos terão acesso às ilustrações que eu estou fazendo no vídeo. Você pode também desfazer isso ou mesmo limpar todos os desenhos. Automaticamente ele limpa aquilo que você ilustrou. Nós podemos também adicionar um texto e assim por diante. Nós podemos utilizar toda essa barra de ferramentas para ilustrar nossa apresentação. No final, nós podemos salvar. Então, quando eu faço um desenho, vou fazer um desenho, eu fiz uma marcação. Se eu clicar em salvar, um arquivo com esta ilustração. Então, nós vamos clicar aqui em limpar todos os desenhos. Então, nós aprendemos o recurso de anotações. Eu vou fechar aqui essa telinha. Outro recurso interessante é que quando você vai no sinal de mais. Então, eu vou passar o mouse na parte superior e ele abre os 3 pontinhos, o mais. Então, esse recurso é bem interessante porque você pode desabilitar anotações dos participantes. Então, por padrão, o participante ele pode fazer ilustrações. Então, olha só, vou pedir para o Roberto Carlos ilustrar nosso slide. Então, nesse momento, ele vai fazer um risco ali, no meio do slide. Repare que ele fez um risco no slide. Então, isso por padrão está habilitado. É um recurso interessante quando você vai colaborar com outras pessoas. Outras pessoas vão ilustrar o seu slide, a sua apresentação. No entanto, pode ser um pouco desagradável quando você vai trabalhar com adolescentes, pois você está apresentando, ele pode ficar desenhando na tela. Nesse caso, basta você clicar em desabilitar anotações. Quando você clicou em desabilitar, automaticamente o participante não pode fazer mais nada na sua apresentação. Ele não pode riscar, ele não pode ilustrar sua apresentação. Então você pode também habilitar no momento da apresentação. Você passa o mouse na parte superior, clica no mais
e você pode permitir que façam anotações. Ó, você pode dizer assim, ó, nesse momento eu quero que vocês façam ilustrações no slide. Então você clica, ele vai liberar automaticamente para o participante ilustrar sua apresentação. Outro recurso interessante, quando você passa o mouse na parte superior, clica no sinal de mais e você pode também mostrar o nome de quem está ilustrando, ó, mostrar nomes dos anotadores. Então, quando você clicar nesse recurso, quando o espectador for ilustrar o seu slide, quer ver só, o Roberto Carlos vai ilustrar novamente, ó, vai fazer um novo risco. Ó, ele fez o risco e agora será apresentado o nome dele. Então apareceu o nome dele aqui na parte inferior, informando que foi ele que fez uma ilustração na nossa apresentação. Novamente, ele vai fazer uma outra. Ó. Fez uma outra aqui do lado esquerdo, ó, automaticamente apareceu o nome dele. Então, dessa forma, você consegue ter um controle melhor sobre as ilustrações na sua apresentação. Bom, terminamos isso, nós clicamos em interromper compartilhamento. Então, quando você clicar nesse botão, automaticamente você volta para o Zoom e nesse momento ninguém tem acesso mais ao seu PowerPoint. Uma dúvida muito comum é, eu posso apresentar somente PowerPoint? Não, você pode apresentar o Word, você pode apresentar Excel, apresentar o PDF, um vídeo do YouTube, uma página da internet, aquilo que você desejar. Eu utilizei o PowerPoint, pois é mais comum. Então, bastaria você utilizar um outro programa. Clica em minimizar, você vem na apresentação, clicou em compartilhar tela, basta escolher aquilo que você deseja compartilhar. Então, nós vamos para o próximo recurso. Nós vamos aprender um macete para ativar legendas no computador. Então, o que é a legenda? À medida que você vai apresentando, as pessoas que possuem limitações auditivas, elas não têm acesso à sua apresentação. A apresentação fica muito limitada para elas. Elas vão ver somente as imagens. Então, no computador, é possível você ativar um recurso de legenda exatamente para ele digitar tudo aquilo que você falar. Então, à medida que você vai falando, ele vai digitando e automaticamente as pessoas que têm dificuldade, limitações auditivas, terão acesso à sua apresentação. Então, vamos aprender como fazer isso. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos minimizar aqui o zoom. Olha só, ele vai ficar com a imagem aqui dizendo que você pode acessar a qualquer momento o zoom novamente. Nós vamos clicar aqui, ó, no botão restaurar do PowerPoint, ó, restaurar o tamanho, você tem o menos, você tem o restaurar e você tem o X para fechar. Nós vamos clicar no meio, no restaurar. Você clica e automaticamente a janela vai ficar num tamanho menor. Nós vamos aqui na barra de títulos da janela, ó, eu vou clicar com o mouse, eu vou pressionar o botão e vou arrastar para a esquerda. E automaticamente ele vai mudando a posição da janela. Então eu vou arrastar. Quando eu chegar num determinado ponto, ele vai criar um sombreamento. Ó. Repara que foi criada uma sombra do lado direito da janela. Então eu vou soltar o botão e automaticamente ele redimensionou a janela. Eu poderia inclusive aumentar ou diminuir o tamanho. Basta parar o mouse na borda. Ó, repara que vira uma flechinha. Eu vou clicar e arrastar para qualquer posição. E agora nós vamos abrir a internet. Então eu vou abrir o Google e nós vamos entrar no seguinte site. Ó, o site é esse aqui, ó, dictation.io. Então nesse site, tudo que você fala, ele vai transformando isso num texto. Então nós vamos clicar aqui no site dictation.io. Eu vou deixar o link na descrição. Então você poderá clicar no link, automaticamente você entra no site. Ao entrar no site, ele pergunta se você deseja inglês ou português. Não se preocupe, pode deixar em inglês mesmo. Não será necessário falar inglês. Eu vou deixar em inglês, vou fechar. Vou clicar aqui em Launch Dictation, ou seja, para iniciar a aplicação. Como é que funciona o site, o Dictation? Funciona da seguinte forma. Quando você clica ou no microfone ou no Start, automaticamente ele passa a digitar tudo aquilo que você fala. Então vamos ver isso. Ó. Vou clicar no Start,
Ó, nesse momento, o computador está digitando tudo que eu estou falando. Esse recurso é muito útil para ativar legendas. Ponto final, nova linha. Então, podemos facilmente ativar legendas em nossas reuniões. Ponto final. Muito bem, pessoal. Então, assim que eu terminei, eu cliquei em Stop e ele parou automaticamente de digitar tudo aquilo que eu estou falando. Então, já aprendemos como funciona o site, dictation.io. Nós teremos o link na descrição. Eu também vou clicar aqui no botão Restaurar do Dictation. Clico no Restaurar. Eu tenho a janela do PowerPoint do lado esquerdo. E tem aqui do lado direito a janela do Dictation.io. Eu vou clicar e vou puxar para a direita. Olha só, ele vai criar também a borda. Repare que ele criou a bordinha ali. Eu vou soltar o botão. Pronto, ele posicionou a janela. Muito bem, eu posso redimensionar. Então, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Posso redimensionar e posso redimensionar o PowerPoint. Então, do lado esquerdo eu tenho o PowerPoint e do lado direito eu tenho a janela do Dictation.io. E agora, como apresentar isso? Então, nós vamos voltar para o Zoom. Vou sair do vídeo minimizado, voltamos para o Zoom. Nós vamos clicar em compartilhar tela, isso nós já vimos. Eu posso compartilhar o áudio, vou deixar ativado. A diferença é que nós não vamos apresentar o PowerPoint. Nós vamos apresentar nossa tela. Tudo que nós estivermos vendo na tela será apresentado para os espectadores. Então, vou clicar na tela, vou clicar em compartilhar. Nesse momento, está sendo compartilhado tanto o PowerPoint quanto o Dictation.io. E nós temos mais um macete, mais um truque. Se eu clicar em apresentação tela toda, tela cheia, o PowerPoint ele vai substituir as duas telas. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele apresente o PowerPoint e a legenda. Como fazer isso? Você clica nesse modo. Eu vou clicar no PowerPoint e ativar modo de exibição de leitura. Cliquei. Nesse momento ele está apresentando o PowerPoint e não substituiu a janela do Dictation. Então, vou clicar agora no Dictation, vou apagar tudo aquilo que eu falei. Vou pressionar o Backspace, vou clicar no microfone e nesse momento, tudo que eu estiver falando, automaticamente será gerado uma legenda. Esse é um recurso muito útil para pessoas que possuem limitações auditivas. Ponto final. Nova linha. Dessa forma, nossas reuniões serão muito mais dinâmicas. Ponto final. Muito bem. Então, eu cliquei no Stop para parar de digitar. Então, eu poderia ir apresentando os slides e automaticamente ele vai gerando a legenda. Vou clicar aqui no microfone. Estou apresentando slides e automaticamente ele está gerando uma legenda. Cliquei no Stop. Muito bem. Então, dessa forma, você consegue tornar sua reunião muito mais dinâmica, muito mais profissional. Eu vou interromper o compartilhamento e nesse momento ele para de compartilhar. Só uma dica, se eu voltar aqui para o Dictation.io, vou maximizar agora. Então, nesse momento eu tenho todo o texto que nós utilizamos na reunião. Eu poderia gerar um arquivo com esse texto. Basta clicar em Save, nós vamos salvar. Olha só, ele gerou um arquivo de texto da reunião. Eu vou clicar no arquivo de texto. Eu poderia copiar esse conteúdo e colar dentro do Word e gerar um PDF desse arquivo. E com esse PDF eu posso compartilhar com os participantes da reunião. Então, é um recurso bem legal, gratuito. Você não precisa instalar nada, basta você utilizar a internet que você já possui. Muito bem, pessoal. Então, o último item da aula de hoje, nós vamos aprender o quadro branco. Então, quando você clica em compartilhar tela, você tem a tela que nós já aprendemos, a tela toda. Então, tudo que você estiver vendo será compartilhado com outras pessoas. Então, como eu fechei o PowerPoint, eu não tenho mais o PowerPoint como
opção de compartilhamento. Nós temos o recurso de quadro branco. Então, nós vamos clicar em quadro branco e vamos clicar em compartilhar. Muito bem, pessoal, vamos entender como funciona o quadro branco. Então, nós temos aqui na parte superior as ferramentas. Nós podemos mover essa barra para qualquer região, basta clicar, segurar o botão e arrastar. Eu gosto de deixar na parte superior. Então, nós temos a ferramenta texto. Nós vamos clicar em texto. Vamos escolher uma cor para o nosso texto, por exemplo, vermelho. Vamos escolher um tamanho do texto, por exemplo, 48 o tamanho. Clico em 48. Posso ativar o recurso de negrito. E nós vamos clicar novamente na ferramenta texto. E vamos clicar no centro da tela. E vamos digitar o texto que nós desejamos, por exemplo, zoom. Digitei o texto. Então, repare que ele gerou uma caixa. Então, essa aqui é a caixa de texto. No entanto, ela está um pouco grande. Eu posso diminuir a caixa de texto da seguinte forma. Eu vou na alça, para o mouse e repare que o mouse modificou o formato. Eu vou clicar, segurar o botão e arrastar para a esquerda para diminuir o tamanho da caixa. Então, o tamanho está agradável, é desse jeito que eu desejo. E eu posso também modificar a posição do texto. Eu vou na borda do texto, nesses pontilhados, clico, seguro o botão e arrasto e deixo numa outra posição. Solto o botão, pronto, eu consigo modificar o texto. A mesma coisa com outras opções. Eu vou clicar na ferramenta texto, vou clicar em outra região, vou escolher uma cor, por exemplo, um laranja, vou escolher um tamanho, vou diminuir aqui tamanho 36. E nós vamos digitar o outro texto, por exemplo, reuniões. Então, digitei reuniões. Eu vou puxar a caixa de texto para outra região. Clica na bordinha, segura o botão e arrasta. Vou diminuir o tamanho da caixa. E vou deixar aqui mais ou menos. Se eu desejar puxar o zoom, nesse momento, basta clicar na ferramenta de seleção. Clico no zoom e consigo modificar a posição. Reuniões eu consigo modificar também, tudo isso através da ferramenta de seleção. Vou clicar em texto novamente, vou clicar em outra região e aqui nós vamos digitar aulas. Então eu digito aulas, vou diminuir o tamanho da caixa de texto, vou selecionar o texto, escolher uma outra cor, por exemplo, um verdinho claro, vou deixar em outra posição, clico fora. Novamente, vou clicar na caixa de texto, na ferramenta texto. Cliquei na ferramenta texto, vou clicar na página e vou digitar palestras. Digitei palestras, vou diminuir o tamanho da caixa de texto, vou deixar em outra posição, seleciono o texto e vou escolher uma cor. Por exemplo, escolho uma cor diferente aqui. Pronto. Nós vamos novamente clicar na ferramenta texto, clicar em outra região e vamos digitar, por exemplo, cursos. Seleciono cursos, clico na cor e vou escolher uma outra cor. Com a ferramenta de seleção eu consigo posicionar a região. Vou diminuir a caixa de texto também. Palestra, a mesma coisa. Vou deixar em outra posição. Posso inclusive trocar aqui a ordem. Vou puxar aulas para baixo. Palestra nós vamos deixar na parte superior. Aulas na parte inferior. E aqui também reuniões e cursos. Nós temos também outros recursos na barra de ferramentas. Eu vou clicar em desenhar, vou escolher uma seta, vou clicar aqui em formatar, vou escolher a cor amarelo mesmo e vou escolher uma espessura. Vou escolher a segunda opção. Clico e para desenhar a seta você vai clicar, segurar o botão e arrastar para a posição que você deseja. Novamente. Clico, seguro o botão e arrasto para a posição que eu desejo. A mesma coisa com outros recursos. Eu clico, seguro o botão e arrasto. A mesma coisa com a linha inferior. Clico, seguro o botão e arrasto. Não ficou interessante? Eu posso posicionar. Clico na ferramenta de seleção, clico em reuniões e vou posicionar. E a mesma coisa cursos. Ok? Então, eu posso ilustrar a aula dessa forma. Novamente, clico na ferramenta texto, escolho uma cor, vou escolher aqui, por exemplo, um azul, vou escolher um tamanho, o tamanho pode ser 24,
clico na parte superior e vamos digitar o outro texto. Ó, clientes, ó, vou diminuir a caixa de texto, vou deixar aqui na parte superior e na parte inferior vou clicar e digitar colaboradores. Ó, posso clicar na ferramenta de seleção e modificar os dois. Ó. Deixo colaboradores na parte superior e clientes na parte inferior. Ó, poderia utilizar a seta, clico na seta, escolho a ferramenta seta, vou clicar, segurar o botão e arrastar para a região que eu desejo. Mesma coisa aqui, ó, clico, seguro e arrasto. Então eu poderia ilustrar minha apresentação através do quadro branco. Isso é um recurso muito útil, pois muitas pessoas têm uma maior facilidade em assimilar o conteúdo através de figuras, imagens, gráficos e assim por diante. Então, ó, terminei, eu posso salvar isso, ó, clico em salvar, automaticamente isso fica guardado no meu computador. Eu posso compartilhar com as pessoas posteriormente. Eu vou clicar em interromper compartilhamento, cliquei em interromper, automaticamente ele parou de apresentar. Então, nesse momento, eu posso encerrar a reunião. Ó, vou clicar aqui em encerrar e vou encerrar a reunião para todos. Cliquei, automaticamente acaba a reunião. E no final ele mostra as ilustrações que nós fizemos. Olha só, eu clico aqui dentro do arquivo, 2 cliques sobre o arquivo, automaticamente ele mostra a figura que nós ilustramos na reunião. Isso fica guardado dentro de documentos, Zoom, e ele mostra a data da reunião. Ó, no dia 29/6/2020, às 21h05, nós temos uma pasta com arquivos. Eu vou dar 2 cliques na pasta, automaticamente eu tenho os arquivos que nós geramos da aula. Então olha aqui, ó, todo o arquivo que nós criamos no quadro branco. Então hoje nós aprendemos os principais recursos para fazer uma apresentação no Zoom. Espero que ajude vocês no dia a dia nas reuniões. E por hoje é só. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir, compartilhe com os amigos, faça a inscrição para receber as novidades, ative o sininho para receber todas. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Muito obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima aula.